No próximo capítulo da novela Três Graças, Ferete é surpreendido por um envelope anônimo. Bastam poucos segundos de leitura para o poderoso perder o controle. Palidez, respiração curta, mãos trêmulas. O conteúdo é explosivo. Alguém sabe demais e fez questão de avisar. Pela primeira vez, o medo senta à mesa com ele. Enquanto isso, Zenilda decide parar de aceitar migalhas. Diante de Ferrete, ela exige os mesmos direitos e privilégios concedidos a Arminda dentro da fundação. Não pede licença, cobra. O constrangimento é público, o recado é direto e o recuo impossível. Do outro lado do tabuleiro, Josefa abre o jogo com Helga e revela que a cuidadora vive aterrorizada por Arminda. Não se trata de exagero. Há ameaças silenciosas, ordens contraditórias e um clima sufocante. Arminda manda sem levantar a voz. E é isso que assusta. Júnior, inquieto, procura Meg. Ele levanta uma suspeita incômoda. E se Lucélia tiver colocado a gravura em sua mochila? A conversa começa tensa, mas termina diferente. Entre dúvidas, lembranças e silêncios, os dois se reaproximam com cautela e sentimentos mal resolvidos. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você acompanha a novela. Só então a liderança entra em cena. Viviane vai direto ao ponto e revela que Ferete está rastreando a estátua. A informação acende todos os alarmes. Gerluce entende que o cerco está fechando e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Sem hesitar, ela impõe regras. Júnior deve cortar todo e qualquer contato com Feliciano. Silêncio total. Quem fala demais vira alvo. E quando descobre que Jorginho acompanhou Joeli até a escola, Gerluce explode. Para ela, proteção fora do combinado é exposição. Alguém está testando limites e autoridade. Para fechar, não há negociação. Gerluce exige que Bagdá liberte Paulinho. Não é pedido, é ultimato. Ou obedece ou a guerra começa agora. Raul consegue R$100 mil para quitar dívida com Samira e impedir que Joeli entregue bebê para a vilã. Raul vai atravessar um dos períodos mais tensos e decisivos de toda a sua trajetória. Pressionado pelo passado, encurralado pelas escolhas erradas e com o tempo correndo contra ele, o rapaz percebe que chegou ao limite. Não há mais espaço para promessas vazias, desculpas esfarrapadas ou fugas covardes. Ou ele age agora ou perderá tudo, inclusive a própria filha. Consumido pela culpa por ter colocado Joeli nessa situação extrema, Raul passa noites em claro, revivendo cada erro que o levou até ali. A ideia de ver a filha sendo entregue a Samira funciona como um gatilho. O medo vira desespero, o desespero vira decisão. E pela primeira vez em muito tempo, Raul resolve enfrentar as consequências de frente. Sem dinheiro, atolado em dívidas com o tráfico e jurado por gente perigosa, ele entende que não pode recorrer a empréstimos, favores ou esquemas fáceis. Qualquer atalho agora só o afundaria ainda mais. É nesse ponto que ele percebe que a única saída está dentro da própria casa, mais exatamente na mansão da família, cercada de objetos que sempre simbolizaram um luxo que ele nunca soube valorizar. A virada acontece quando Josefa observa o comportamento do neto com atenção redobrada. A matriarca, calejada pela vida e por décadas de tragédias familiares, percebe algo diferente no olhar de Raul. Não é só medo, é arrependimento genuíno, é vontade real de mudar. E isso faz toda a diferença. Em uma conversa tensa, mas carregada de sinceridade, Josefa escuta Raul admitir que chegou ao fundo do poço. Ele confessa que não quer mais viver correndo, mentindo e destruindo tudo ao redor. Quer salvar a filha, quer se libertar das drogas, quer reparar mesmo sabendo que talvez seja tarde demais para reconquistar Joeli. É então que Josefa, com a calma de quem enxerga além do óbvio, aponta para um objeto aparentemente esquecido em um canto da sala. Um vaso antigo, de porcelana chinesa, sempre tratado como peça decorativa. "Tá vendo aquele pote ali?", dirá ela, firme. "Aquilo não é enfeite qualquer. Foi seu pai que me deu. Aquilo vale uma fortuna." A informação cai como uma bomba. Raul se aproxima do objeto com cuidado, quase reverência.
Pela primeira vez, ele não vê luxo, ostentação ou herança. Ele vê uma chance concreta de redenção. Uma saída limpa, sem crime, sem sangue, sem mais dívidas com gente errada. Decidido, Raul fotografa o vaso de vários ângulos e leva as imagens até Feliciano, dono de um antiquário conhecido pela seriedade e pelo olhar clínico. Ao ver as fotos, Feliciano muda de expressão imediatamente. O interesse é visível. Ele explica, sem rodeios, que se a peça for original da dinastia Ming, o valor pode ultrapassar facilmente os R$150 mil. Mesmo diante da possibilidade de ganhar mais, Raul não hesita. Ele não quer enriquecer. Quer resolver o problema agora. Por isso decide anunciar o vaso na internet por R$100 mil, um valor abaixo do mercado, mas suficiente para cumprir seu plano com urgência. Enquanto aguarda contatos de compradores, a tensão só aumenta. Raul passa a viver em estado de alerta, desconfiando de cada ligação, cada carro que passa devagar na rua. O medo de Samira descobrir seus movimentos cresce, assim como o receio de Bagdá cobrar a dívida antes que o dinheiro apareça. O plano é claro na cabeça dele: usar parte do valor para devolver os R$60 mil que Samira pagou a Bagdá para quitar sua dívida com drogas. Para Raul, isso anularia qualquer acordo informal envolvendo o bebê. Sem dinheiro envolvido, Samira não teria mais argumento, nem controle sobre Joelle. Sozinho, andando de um lado para o outro, Raul verbaliza sua esperança como se fosse um mantra. Vai dar certo, vai dar certo. Eu quito essa dívida, a Samira sai da jogada e a Joelle não precisa mais entregar a nossa filha. Aí tudo muda. É um misto de fé e desespero. Impulsivo, mas determinado, Raul liga para Joelle. A conversa é tensa, carregada de desconfiança. Ela escuta em silêncio enquanto ele promete que está fazendo tudo diferente desta vez. Que não está mentindo, que não está fugindo, que está resolvendo. Eu vou tirar a gente dessa. Eu vou fazer o certo, mesmo que doa. Confia em mim. Só dessa vez, dirá ele, com a voz embargada. Joelle, ferida por tantas decepções, não se entrega facilmente. Mas algo no tom de Raul a faz hesitar. Talvez seja o cansaço. Talvez seja a esperança que ela tenta sufocar, mas que insiste em sobreviver. Enquanto isso, Samira começa a desconfiar. A vilã percebe movimentações estranhas, mudanças de comportamento e silêncios que dizem mais do que palavras. Acostumada a controlar tudo e todos, ela não gosta de sentir que algo está escapando do seu domínio. A venda do vaso se transforma em uma corrida contra o tempo. Propostas surgem, negociações se iniciam, mas qualquer atraso pode ser fatal. Raul sabe que não terá segunda chance. Se falhar agora, perderá a filha, Joelle, e a si mesmo. E no meio dessa tensão crescente, a pergunta que ecoa é inevitável. O dinheiro chegará a tempo? Samira aceitará o pagamento e abrirá mão do bebê? Ou essa tentativa de redenção despertará um lado ainda mais cruel da vilã? A cada passo, Raul se aproxima tanto da salvação quanto da ruína. E o destino da criança passa a depender de escolhas feitas sob pressão máxima, onde qualquer erro pode custar tudo. A tensão atinge um novo patamar quando o anúncio do vaso finalmente começa a gerar retorno. Raul recebe mensagens de interessados, mas percebe rapidamente que nem todos são compradores legítimos. Alguns tentam barganhar valores absurdamente baixos. Outros fazem perguntas detalhadas demais, como se quisessem apenas confirmar a existência da peça. O medo de estar sendo monitorado cresce e ele passa a agir com cautela extrema, apagando mensagens, mudando horários e evitando sair de casa. Josefa, atenta, percebe o nervosismo do neto e o alerta. Pressa demais também pode ser armadilha. Ainda assim, Raul sabe que não pode esperar. Samira não costuma dar prazos sem cobrar com juros emocionais e crueldade. Cada hora perdida aumenta o risco de ela pressionar Joelle e acelerar a entrega do bebê. Finalmente, surge um comprador disposto a pagar os R$100 mil à vista. A negociação acontece em clima de suspense, com Raul seguindo cada orientação de Feliciano para garantir que a venda seja limpa e segura. O dinheiro entra e o alívio vem acompanhado de um peso. Agora não há mais desculpas. Ele precisa ir até Samira e encerrar essa história cara a cara. O encontro é tenso.
Samira o recebe com um sorriso frio, daqueles que anunciam perigo. Raul, firme como nunca antes, coloca o dinheiro sobre a mesa e exige que o acordo seja desfeito. Ele deixa claro que a dívida com Bagdá será quitada ali mesmo e que Joely está fora de qualquer negociação. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Samira provoca, tenta humilhá-lo, lembra de todos os erros do passado e aposta que ele vai recuar. Mas Raul não cede. Pela primeira vez, ele não implora, ele impõe. O dinheiro muda o jogo e a vilã percebe que perdeu sua principal arma de controle. Contrariada, aceita o pagamento, mas deixa no ar que aquilo não significa perdão, nem esquecimento. Enquanto isso, Joely recebe a notícia e desaba. A tensão acumulada vira choro, alívio e incredulidade. Ela não comemora de imediato, mas sente que, pela primeira vez, a filha ela está realmente segura. O gesto de Raul não apaga o passado, mas abre uma fresta para um futuro diferente. Raul, por sua vez, encara as consequências. Sem o vaso, sem o luxo da mansão e sem atalhos, ele entende que sua redenção não termina ali. Quitar a dívida foi só o começo. Largar o vício, reconquistar a confiança e se manter firme serão batalhas diárias. O destino de Raul toma um novo rumo. Ele evita a entrega do bebê, enfrenta Samira e paga o preço das próprias escolhas. Mas a grande pergunta permanece no ar. Será que essa mudança veio para ficar, ou o passado ainda cobrará sua conta mais adiante? Ferretti não aceita, não tolera e muito menos disfarça o desprezo ao descobrir o namoro de Leonardo com Viviane. Para ele, amor não é sentimento, é investimento. Logo nos primeiros sinais do envolvimento do filho, o empresário deixa claro, sem rodeios, que só admite uma nora que represente status, dinheiro e sobrenome forte. Pobre não entra na família, dispara sem qualquer pudor. Quando descobre que Viviane mora na chacrinha e construiu a própria vida longe dos salões luxuosos que ele frequenta, o preconceito vem à tona como veneno antigo guardado para a ocasião certa. Ferretti não grita, não faz escândalo. Ele prefere algo mais cruel, o ataque calculado. Em silêncio começa a arquitetar um plano para expor Viviane, constrangê-la e fazê-la desistir do romance por exaustão emocional. Para ele, basta pressionar o suficiente até que a ameaça se afaste sozinha. Enquanto isso, Leonardo trava uma batalha interna. Dividido entre a família poderosa e o sentimento que cresce sem pedir licença, ele decide agir. Ignora conselhos, rompe a própria rotina e volta à chacrinha, disposto a enfrentar o que vier. A chegada de Leonardo ao bairro acontece à noite, longe dos olhares curiosos do dia. Ele bate à porta de Viviane com o coração acelerado e uma frase que diz tudo. Não consegue parar de pensar nela. O reencontro é intenso, carregado de silêncio, tensão e desejo contido. Quando o beijo acontece, não há dúvidas. Ali existe algo verdadeiro. Mesmo tomado pela emoção, Leonardo respeita o tempo de Viviane. Ele passa a noite na casa dela, mas dorme no sofá, num gesto simples que diz mais do que qualquer discurso. Nos dias seguintes, a ausência pesa. Leonardo sente falta do cheiro, da conversa, da presença de Viviane. Não demora para voltar. Dessa vez chega diferente. Seguro, decidido, chamando Viviane de namorada sem hesitar. A palavra muda tudo. Muda o clima, muda o olhar, muda o destino. O que antes era cuidado vira entrega. A aproximação cresce, o vínculo se fortalece e a novela mostra, sem pressa, a primeira noite de amor do casal. Não como provocação, mas como afirmação. Eles escolhem ficar juntos. Na manhã seguinte, Leonardo e Viviane saem lado a lado, compartilhando pequenos gestos que denunciam intimidade e cumplicidade. Um sorriso fora de hora, mãos que se encontram, olhares que não precisam de explicação. O que eles não percebem é que não estão sozinhos. À distância, Edilberto observa tudo com atenção fria. Ele saca o celular, fotografa os beijos, registra cada detalhe como quem coleta provas de um crime. As imagens seguem rapidamente para Macedo, que não perde tempo e leva o material direto para Ferretti. As fotos caem como munição perfeita. Mesmo sem saber nada sobre a história de Viviane,
Ferretti decide rejeitá-la oficialmente. Para ele, basta o endereço, a origem, o perfil errado. Viviane não se encaixa no molde que ele criou para o futuro do filho, e isso é imperdoável. O preconceito não precisa de justificativa quando vem travestido de tradição. Convicto de que está certo, Ferretti parte para a próxima fase do plano. Ele ordena que Zenilda organize um jantar luxuoso, daqueles que intimidam só pelo ambiente. Cristais, talheres caros, convidados estratégicos. Oficialmente, o evento serve para conhecer melhor a namorada de Leonardo. Na prática, é um tribunal disfarçado de celebração. Ferretti pretende usar cada detalhe da noite para diminuir Viviane. Comentários atravessados, piadas com duplo sentido, elogios falsos que escondem desprezo. Tudo cuidadosamente pensado para colocá-la em seu lugar. Zenilda percebe que há algo errado, mas prefere obedecer. O jantar começa a tomar forma, enquanto Ferretti afia as palavras como facas. Leonardo, alheio à armadilha, acredita que finalmente haverá uma tentativa de aproximação. Viviane sente o desconforto antes mesmo de atravessar a porta, como se o ar denunciasse o que está por vir. Ainda assim, decide enfrentar. Ela sabe quem é, sabe o que construiu e não pretende se esconder. O jantar promete expor feridas antigas, testar limites e colocar o amor de Leonardo e Viviane à prova. O confronto entre o poder e a dignidade está apenas começando, e Ferretti mostra que não pretende recuar tão cedo. A tensão cresce à medida que o jantar se aproxima. Leonardo percebe mudanças sutis no comportamento do pai. Frases atravessadas, silêncios longos demais e um interesse repentino em detalhes que antes nunca importaram. Ainda assim, ele segue confiante, acreditando que a presença de Viviane pode, de alguma forma, quebrar o muro de arrogância que Ferretti construiu ao longo dos anos. Viviane, por sua vez, sente o peso do convite. Não é medo, é intuição. Algo lhe diz que aquele encontro não será cordial, mas ela decide ir mesmo assim, consciente de que recuar agora significaria aceitar o papel que tentam impor a ela. O jantar começa com formalidades excessivas. Ferretti recebe o casal com um sorriso ensaiado, desses que não chegam aos olhos. Leonardo apresenta Viviane com orgulho, enquanto ela mantém a postura firme, elegante e segura. Nos primeiros minutos, tudo parece sob controle. Conversas triviais, comentários sobre negócios, elogios vazios à comida. Mas basta a primeira taça de vinho para Ferretti iniciar o jogo sujo. Ele solta indiretas sobre origem, berço e gente que precisa saber o próprio lugar. Cada frase é calculada para ferir sem deixar marcas explícitas. Viviane percebe. Leonardo também. O clima pesa. Zenilda tenta mudar de assunto, mas Ferretti insiste. Questiona a carreira de Viviane, desdenha do bairro onde ela mora e ironiza a ideia de alguém, da chacrinha, circular em ambientes sofisticados. Leonardo não aguenta. Pela primeira vez enfrenta o pai à mesa, dizendo que não aceitará desrespeito algum. O embate é direto, tenso, e deixa claro que algo se rompe ali. Ferretti reage com frieza, afirma que só quer proteger o futuro do filho e que esse relacionamento não passa de um erro emocional. Viviane, então, toma a palavra. Sem elevar a voz, ela se impõe. Diz que não precisa da aprovação de ninguém para existir, amar ou ocupar qualquer espaço. Cada palavra desmonta da estratégia do empresário, que não esperava resistência, muito menos dignidade. O jantar termina em clima de guerra silenciosa. Leonardo sai ao lado de Viviane, deixando o pai sozinho à mesa, derrotado naquele round, mas longe de desistir. Ferretti observa o casal partir com o olhar carregado de ódio contido. Para ele, aquela noite não foi o fim do conflito, mas o início de algo maior. Nos próximos capítulos, Ferretti promete ir ainda mais longe para separar Leonardo de Viviane, enquanto o casal se fortalece diante das tentativas de humilhação. O amor agora não é só sentimento, virou enfrentamento, e ninguém ali está disposto a recuar. Leonardo passa a noite inquieto, dividido entre a raiva e a decepção. Pela primeira vez, ele entende que o problema não é apenas o preconceito velado do pai,
mas a necessidade obsessiva de controle que Ferete exerce sobre tudo, inclusive sobre os sentimentos do próprio filho. Viviane percebe o conflito no olhar de Leonardo, mas não recua. Pelo contrário, deixa claro que não aceitará viver um amor escondido ou tolerar humilhações em nome de um sobrenome poderoso. No dia seguinte, Ferete mostra que não sabe perder. Ele convoca Macedo e Edilberto e deixa claro que o plano precisa avançar. Não basta constranger, agora é preciso isolar. Ele começa a investigar a vida de Viviane, vasculha passado, amizades, rotina e trabalho, à procura de qualquer detalhe que possa ser distorcido. O objetivo é simples e cruel: criar uma narrativa que faça Leonardo duvidar da mulher que ama. Ferete acredita que, plantando a semente da desconfiança, o relacionamento desmorona sozinho. Enquanto isso, Viviane sente os reflexos do ataque. Comentários atravessados chegam à farmácia, olhares mudam na rua, boatos começam a circular. Alguém claramente está puxando fios nos bastidores. Mesmo assim, ela se mantém firme, recusando-se a se vitimizar. A chacrinha fecha fileiras ao redor dela, e o apoio inesperado fortalece ainda mais sua posição. Viviane entende que não está sozinha, e isso muda tudo. Leonardo, por sua vez, toma uma decisão silenciosa, mas definitiva. Ele confronta o pai longe dos olhos de todos e impõe limites claros. Diz que não abrirá mão de Viviane, nem aceitará jogos sujos. Ferete reage com desprezo, afirmando que o filho ainda vai acordar quando for tarde demais. O que ele não percebe é que Leonardo já acordou e não pretende mais obedecer. Júnior, cansado de engolir humilhações e ser tratado como suspeito eterno, decidirá parar de jogar na defensiva. A inquietação tomará conta dele como um pressentimento insistente. Lucélia estará nervosa demais, controlada demais, com gestos calculados e discursos ensaiados, como quem já sabe o que vai dizer antes mesmo de ser questionada. Para Júnior, aquilo não será coincidência. Será método. Em silêncio absoluto, ele dará início ao plano mais arriscado de sua vida. Usando seus conhecimentos técnicos, Júnior instalará um software espião no computador central da galeria, aquele que Lucélia usa para organizar exposições, controlar contratos e negociar obras. O que ninguém imagina é que por trás dessas telas elegantes se escondem mensagens comprometedoras, transferências suspeitas e trocas de e-mails que ligam diretamente Lucélia a negócios sujos com Ferete. Júnior não vai agir por impulso. Ele vai observar, esperar, registrar cada movimento, cada arquivo aberto, cada conversa salva. Enquanto o cerco começa a se fechar, a vida pessoal de Júnior também sofrerá uma virada inesperada. Depois de 2 meses de aproximação sincera, dividindo silêncios, confidências e pequenas vitórias diárias, ele e Meg finalmente se permitirão viver o que sentem. O beijo acontecerá longe dos holofotes, sem plateia, sem exagero. Será simples, quase tímido, mas carregado de significado. Para Júnior, será a primeira vez em muito tempo que se sentirá visto sem preconceito. Para Mag, será a confirmação de que ele é muito mais do que a imagem distorcida que tentaram colar nele. Lucélia, porém, perceberá a mudança no ar. O sorriso de Júnior ficará mais firme, o olhar menos submisso. Isso a incomodará profundamente. A vilã, tomada pela inveja e pelo medo de perder o controle, decidirá atacar antes que seja tarde. Em uma cena pública diante de funcionários e convidados da galeria, ela irá diminuir Júnior, ironizar sua origem, zombar de sua condição social e insinuar, mais uma vez, que ele não passa de um oportunista. Reforçará a falsa acusação do roubo da gravura, omitindo deliberadamente que foi ela quem armou tudo nos mínimos detalhes. Casper ficará visivelmente desconfortável com o ataque, mas não saberá como reagir. Ele olhará para Júnior buscando alguma reação, talvez um recuo, talvez um pedido de desculpas. Não haverá. Júnior, dessa vez, não baixará a cabeça. Eu já sabia que teria esses olhares quando eu falasse a verdade, dirá ele com a voz firme, mas carregada de dor. Quem vai acreditar no favelado contra a loirinha dos olhos verdes, né? O silêncio será constrangedor. Casper baixará os olhos, envergonhado,
enquanto Lucélia fingirá indignação. A tensão aumentará ainda mais durante um jantar na galeria, organizado por Lucélia como uma tentativa desesperada de reafirmar poder e normalidade. Taças erguidas, discursos ensaiados e sorrisos falsos não conseguirão esconder o clima pesado no ar. Será ali, naquele cenário elegante e hipócrita, que Júnior decidirá apertar o botão vermelho. Sem gritar, sem perder o controle, ele anunciará que tem provas irrefutáveis. Liga o computador da galeria, exigirá Júnior diante de todos. Tá tudo lá. Tudo que foi feito nos últimos dias foi gravado. Lucélia entrará em pânico. Tentará rir, desconversar, mudar de assunto. Depois apelará, chorará, implorará para que Casper não acredite. Jurará que tudo não passa de perseguição. Repetirá que Júnior age por vingança pessoal. Mas será tarde demais. Os arquivos começarão a aparecer na tela. Conversas comprometedoras, negociações ilegais, ordens diretas de Ferretti, tudo registrado com datas, horários e detalhes impossíveis de negar. O choque tomará conta da sala. Casper ficará paralisado. A cada nova prova, a máscara de Lucélia cairá um pouco mais, até que não restará nada além da verdade nua e crua. Cobra! Você é uma cobra, Lucélia! Gritará Casper, tomado por uma mistura de decepção, raiva e culpa por ter demorado tanto a enxergar. A vilã se desmanchará em lágrimas, tentará se agarrar ao tio, lembrará da família, do passado, de tudo que possa despertar pena. Não adiantará. O desprezo falará mais alto. Casper ordenará que ela saia da casa e da galeria imediatamente. Sem direito à defesa, sem espaço para mais mentiras. A queda de Lucélia será humilhante, pública e irreversível. Mas nos próximos capítulos, a pergunta que ficará no ar é outra. Até onde Ferretti irá para se proteger quando perceber que uma de suas peças mais fiéis foi arrancada do tabuleiro? E Júnior, agora exposto, estará realmente seguro depois de mexer com gente tão poderosa? As consequências da revelação vão se espalhar como fogo em palha seca. A expulsão de Lucélia não encerrará o escândalo. Será apenas o primeiro dominó a cair. Assim que a vilã sair da galeria sob olhares de reprovação, o silêncio pesado dará lugar a murmúrios desconfiados. Funcionários começarão a trocar informações, lembrando episódios estranhos, ordens absurdas e mudanças repentinas de contratos que até então ninguém ousava questionar. Tudo passará a fazer sentido. Casper, profundamente abalado, se verá obrigado a encarar a própria omissão. Ele perceberá que ignorou alertas, desconsiderou atitudes suspeitas e permitiu que Lucélia transformasse a galeria em um braço clandestino dos interesses de Ferretti. Consumido pela culpa, ele pedirá que todos deixem o local, precisando ficar sozinho para reorganizar a própria cabeça. Pela primeira vez, o poder não trará conforto, apenas peso. Júnior, apesar da vitória, não sentirá alívio imediato. O gosto da justiça virá misturado ao medo. Ele saberá que cruzou uma linha perigosa ao expor alguém ligado diretamente a Ferretti. Mag perceberá a tensão no olhar dele e tentará acalmá-lo, lembrando que a verdade precisava vir à tona. Ainda assim, o pressentimento de que algo maior está por vir não o abandonará. Não demorará para Ferretti ser informado do que aconteceu. A notícia chegará distorcida, carregada de raiva e acusações. Para o empresário, Lucélia não caiu sozinha. Foi derrubada. E alguém terá que pagar por isso. Frio e calculista, ele concluirá que Júnior deixou de ser apenas um incômodo e passou a ser uma ameaça real. A partir daí, o jogo mudará de nível. Enquanto isso, Lucélia desaparecerá sem deixar rastros. Humilhada, sem dinheiro e abandonada, ela carregará consigo segredos que ainda não vieram à tona. Ferida no orgulho, a vilã não aceitará o fim imposto e começará a planejar sua vingança longe dos olhos de todos, alimentando um ódio silencioso que promete voltar à tona no momento mais inesperado. A galeria tentará retomar a normalidade, mas nada será como antes. A confiança estará quebrada, alianças serão revistas e novas desconfianças surgirão. Júnior deixará de ser visto como suspeito e passará a ser observado com atenção.
Respeito para uns, temor para outros. E enquanto todos acreditam que o pior já passou, os próximos capítulos deixam claro: a verdade foi apenas o primeiro golpe. O contra-ataque está em curso, e quando vier, não poupará ninguém. A história fecha com sensação de falso alívio, aquele silêncio que antecede a tempestade. Júnior entenderá que vencer uma batalha não significa ganhar a guerra. Ele passará a revisar cada passo, cada conversa, cada rosto ao redor. A paranoia baterá à porta, mas não será gratuita. Pequenos sinais começarão a surgir. Um e-mail anônimo apagado antes de ser lido, um carro parado tempo demais do outro lado da rua, comentários atravessados que revelam que o nome dele já circula em lugares onde nunca deveria chegar. Casper, tentando reparar o estrago, anunciará mudanças na galeria. Auditoria interna, novos contratos, novas regras. Tudo muito correto, tudo muito tardio. Ele oferecerá a Júnior reconhecimento público, quase como um pedido de desculpas institucional. Júnior aceitará, mas sem ilusão. Ele saberá que respeito conquistado à força tem prazo de validade. Mag será o ponto de equilíbrio. Ao lado dela, Júnior começará a perceber que não pode viver apenas reagindo ao ataque dos outros. O romance ganhará contornos mais maduros, menos idealizados. Amor em território hostil exige estratégia e coragem. Eles farão planos simples, quase ingênuos, como se agarrar ao cotidiano fosse uma forma de resistência. Zenilda não vai perder um segundo sequer depois de juntar as peças que confirmam aquilo que ela mais temia, e que, no fundo, já desconfiava. A descoberta da traição de Ferete cai como um raio. Mas, ao contrário do que muitos esperariam, a advogada não se recolhe, não chora em silêncio e não faz cena de vítima. Zenilda reage como sempre reagiu, de frente com frieza, ironia e uma coragem que beira o confronto direto. Tudo começa quando ela flagra o marido em uma situação impossível de ser explicada. O olhar cúmplice, a intimidade excessiva, os silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. Não há mais espaço para desculpas esfarrapadas. A verdade se impõe com brutalidade. E Zenilda entende, ali mesmo, que não foi apenas enganada como esposa. Foi traída também como mulher e como amiga. Determinada, ela decide ir atrás de Arminda, sem aviso, sem intermediários, sem medo do escândalo. A rival, que até então se escondia atrás do verniz de elegância e do discurso de amizade antiga, passa a ser o alvo direto da fúria contida de Zenilda. Amigas de infância ou não, a partir de hoje nunca mais vou engolir seus sapos, dispara ela, deixando claro que qualquer pacto de cordialidade acabou naquele instante. A situação se torna ainda mais explosiva quando Zenilda descobre que Arminda não apenas se envolveu com seu marido, como também está prestes a se tornar uma das sócias da fundação. Para a advogada, a revelação soa como uma dupla afronta, pessoal e profissional. A mãe de Lorena percebe que a melhor amiga sempre teve intimidade demais com Ferete, e agora entende exatamente o porquê. Sem pedir licença, Zenilda exige igualdade de direitos dentro da companhia. Ela deixa claro que não aceitará ser empurrada para o papel decorativo enquanto Arminda desfila poder pelos corredores da fundação. A tensão cresce quando Zenilda decide ir pessoalmente à mansão da rival para tirar satisfações. A visita, que começa como um confronto verbal, rapidamente ultrapassa limites. Sem qualquer cerimônia, Zenilda invade áreas privadas da casa, chegando até mesmo ao quarto da filha de Josefa. O gesto é interpretado como provocação máxima. Arminda, fiel ao seu estilo ácido, não perde a chance de debochar. Nada como ver uma mulher que nasceu para as prendas domésticas fazer a única coisa possível: incentivar as amigas que querem um lugar ao sol. Ironiza, tentando diminuir a rival. Zenilda, no entanto, não se intimida. Com postura firme, ela responde à altura, deixando claro que não tolera mais desrespeito disfarçado de piada. Eu não gostei do modo como você se comportou. Amigas de infância ou não, a partir de hoje, nunca mais vou engolir seus sapos. Rebate, encarando Arminda nos olhos, sem desviar o olhar por um segundo sequer. O clima já é pesado quando um novo elemento entra em cena e transforma o confronto em algo ainda mais constrangedor.
Sem imaginar que Zenilda esteja na mansão, Ferete sobe as escadas direto para o quarto da amante, agindo com a naturalidade de quem se sente em casa. O choque é imediato. Mas que intimidades são essas? Questiona Zenilda, com voz controlada, mas carregada de veneno. Você entra na casa da Arminda e já vem parar no quarto dela sem se anunciar? A pergunta ecoa como uma sentença, deixando claro que não há mais como fingir normalidade. Surpreendido, Ferete tenta improvisar uma explicação. Diz que não achou necessário se anunciar, já que Josefa teria informado que Zenilda estava ali. Ele ainda menciona de forma cínica a conversa que teve com a esposa mais cedo, tentando criar uma falsa sensação de transparência. Mas o estrago já está feito. Nos próximos capítulos, o público verá Zenilda cruzar uma linha sem volta. A mulher que durante anos tentou manter aparências, agora se permite enxergar quem Arminda realmente é. E mais do que isso, quem Ferete se tornou. A guerra deixa de ser silenciosa, as máscaras caem, e a disputa por poder, espaço e dignidade promete incendiar os bastidores da fundação, com consequências que ainda estão longe de serem totalmente reveladas. A saída de Zenilda da mansão não encerra o confronto. Pelo contrário, marca o início de uma nova e perigosa fase da história. Ao atravessar a porta, ela carrega consigo não apenas a certeza da traição, mas uma decisão silenciosa que vai redesenhar todas as relações de poder ao seu redor. Zenilda não está destruída, está lúcida, e isso é ainda mais ameaçador. Sozinha no carro, ela relembra cada detalhe que ignorou, cada sinal que preferiu racionalizar. As ausências de Ferete, as reuniões que nunca batiam com a agenda oficial, a liberdade excessiva de Arminda dentro da fundação. Tudo passa a fazer sentido. A traição amorosa vira pequena diante da traição estrutural. Aquela que envolve dinheiro, influência e decisões tomadas às escondidas. Zenilda entende que, se quiser sobreviver nesse jogo, precisará agir com inteligência, não com impulso. Ela começa a planejar seus próximos passos, decidida a revisar contratos, rastrear movimentações financeiras e questionar acordos firmados sem sua assinatura. Cada documento pode esconder uma armadilha. Cada reunião passada, uma peça-chave. E ela pretende cavar fundo. Enquanto isso, Ferete sente o peso da mudança. A postura da esposa o desestabiliza mais do que qualquer escândalo público. Ele percebe que perdeu o conforto de uma mulher previsível. Zenilda não ameaça gritando. Ameaça existindo, observando e calculando. E isso o deixa inquieto. Arminda, por sua vez, tenta manter a pose de vencedora. Mas a visita inesperada deixa marcas. Pela primeira vez, ela sente que subestimou a rival. A antiga amizade se transforma em um campo minado, onde qualquer passo em falso pode custar caro. A certeza de domínio começa a ruir. Zenilda deixa claro que não quer vingança rasa. O que ela busca é reposicionamento. Ela não aceita mais o papel de figurante na própria história e passa a agir como protagonista de um jogo que sempre existiu, apenas jogado por outros. As alianças começam a ser revistas, os bastidores fervem e o público acompanha a ascensão de uma mulher que decidiu parar de engolir sapos e começou a ditar as regras. Zenilda dá o passo mais ousado desde que decidiu não ser mais espectadora da própria humilhação. Em silêncio absoluto, ela começa a se movimentar nos bastidores da fundação, recuperando aliados antigos, acionando contatos que estavam adormecidos e, sobretudo, observando cada erro cometido por Ferete e Arminda após o confronto na mansão. Zenilda passa a circular pelos corredores com outra postura. Não confronta, não provoca, não expõe, ainda. Ela escuta mais do que fala, faz perguntas aparentemente inocentes e anota tudo. Cada deslize vira munição. Cada contradição, um trunfo. O jogo agora é psicológico e ela domina como poucos. Ferete percebe tarde demais que a esposa não saiu derrotada daquela noite, mas reposicionada. Ele tenta se antecipar, fecha reuniões, muda estratégias, mas já é tarde. Zenilda conhece cada vírgula da estrutura que ajudou a construir. Ela sabe onde doem as rachaduras e quais verdades, se reveladas,
podem implodir reputações cuidadosamente maquiadas. Arminda, por sua vez, começa a sentir o isolamento. A antiga segurança se dissolve quando aliados passam a evitá-la. Reuniões são canceladas e decisões começam a ser adiadas sem explicação. A vilã percebe que não perdeu apenas o controle da narrativa. Perdeu o timing. Zenilda assumiu o comando invisível. Uma revelação interna da Fundação promete virar o jogo de forma definitiva. Um documento esquecido, uma assinatura fora do lugar, uma decisão tomada à revelia. Zenilda segura essa informação como quem segura um fósforo aceso perto de gasolina. Não por impulso, mas por cálculo. E quando finalmente decide agir, fica claro. Essa história nunca foi só sobre traição amorosa. Sempre foi sobre poder, silenciamento e subestimação. Zenilda não quer destruir tudo, quer provar que sempre esteve acima do papel que tentaram lhe impor.